Corinthians é derrotado pelo Internacional fora de casa pelo placar de 1-0. Vamos falar sobre esse jogo, sobre a situação atual do Corinthians, sobre a situação atual do elenco, do técnico, da diretoria, porque tá tudo uma bagunça, né? E a situação do Corinthians no Brasileirão não é uma surpresa para ninguém, né? Se você tá surpreso com o Corinthians no Z4, você não tá acompanhando o futebol nos últimos 2 anos, pelo menos, né? 1 ano e meio, pelo menos. Bom, então já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e me seguindo nas redes sociais. Bom, primeiro sobre o jogo, enfrentou uma equipe melhor. O Internacional é uma equipe melhor. Antes da tragédia do Rio Grande do Sul, né, lá bem antes, do começo do ano, quando a gente já olhava para o Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana, que é o que o Internacional está disputando, né, e o Corinthians também, eu olhava com bons olhos esse time do Internacional. Vejo bons nomes, o Cudê que permaneceu no cargo e um time que se reforçou muito bem. Então, assim, é um time para brigar lá em cima do Brasileirão. Claro que a tragédia no Rio Grande do Sul atrapalhou muito, está atrapalhando muito, né? Se não me engano, foi o 10º jogo consecutivo da equipe fora do Beira-Rio, então não tem casa para jogar ainda no Internacional, né? Mas é uma equipe arrumada, é uma equipe ajustada, claro que está atrás fisicamente, em ritmo e tudo mais, até psicologicamente, né? Pelo trauma que passou e vem passando também os jogadores e familiares relacionados ao Internacional. Então é uma equipe melhor. O Corinthians enfrentou uma equipe melhor, né? Que tá ali no meio da tabela, com 2 jogos a menos ainda. Acho que vai brigar por coisas melhores dentro do Brasileirão, né? Se recuperando dessa tragédia. Então, assim, o Corinthians enfrentou uma equipe melhor, sim, mas não é justificável o resultado, né? E nem muito menos a atuação. Muito menos a atuação. Se perdesse numa bola, numa cabeçada, que não desse para pegar no fim do jogo, beleza, não. Foi ao contrário. O Internacional chegou pouco, não chegou tanto, mas quando chegou, chegou com perigo. Deu trabalho pro Matheus Zonelli, deu trabalho pro Corinthians, né? Porque a zaga do Corinthians é muito exposta. E sem bola, depois que o Inter fez o gol principalmente, o Corinthians não ofereceu perigo. O Corinthians não ofereceu perigo. Acho que teve uma defesa do goleiro do Internacional, que foi um chute do Coronado, de longe ainda, que a bola pinga e ele rebate, né? Mas assim, nada muito claro. Acho que teve um outro lance também do Garro, né? Não passa do Matheus Bidu, mas assim, é muito pouco. São lances esporádicos, não é uma criação do Corinthians, não é um jogo trabalhado, uma bola, vamos trabalhar, vamos triangular. Não é. O Corinthians não tem isso. Oficialmente o Corinthians é muito pobre. E não é em questão de nomes, tá? Em questão de nomes, eu estou satisfeito com o time titular do Corinthians. Particularmente eu, estou satisfeito. Olhando Ranieri, Bidon, Garro, Coronado, Wesley e Yuri Alberto, eu acho que a gente tem um meio pra frente muito bom. Muito bom. Aí o erro, pra mim, principal nesse quesito, é do Antônio Oliveira. De não saber montar. Se você, não adianta nada você ter bons jogadores, bons potenciais, né? Como 2 jovens, por exemplo, igual Wesley e Bidon, e não saber utilizá-los. O problema tá em você, não tá neles, né? Ao contrário do que acontece pra mim, até por isso que eu acho que o Antônio Oliveira tem culpa, mas metade dela, né? Vamos dizer assim, a parte da zaga é muito fraca. A parte da zaga é muito fraca. Do meio pra frente eu estou satisfeito em nomes. Claro que falta em elenco, falta peça e tudo mais, porque não vai ter esses jogadores sempre por lesão, por cartão, por seleção, independente, precisa de elenco, beleza. Falando de time titular. Time titular, tô satisfeito. Agora da defesa, goleiro e a linha de 4 defensiva, não dá, cara. Não dá. Você tem o Matheus Zonelli que jogou, que até fez boas defesas, acho que foi importante pro Corinthians não tomar mais ainda, né? Mas não é um goleiro que me passa confiança. Claro que tá muito cedo. Ele já teve outros jogos com o Corinthians e agora esse é o primeiro jogo depois desse imbróglio da saída do Cássio, da possível saída do Carlos Miguel, então tem que ficar de olho nele. Talvez tenha que dar mais tempo para ele. Não sei se o Corinthians vai conseguir buscar outro goleiro, né? Se fala de Tadeu, de Santos, de Hugo Souza, se eu não me engano, né? Mas até agora nada. Então, por enquanto, será o Matheus Zonelli, o goleiro titular do Corinthians, né? Assim que o Carlos Miguel sair. Que não me passa muito confiança. Precisa de mais maturação. Aí você vai para a linha defensiva. Você estava sem o Fagner, né? Estávamos sem o Fagner. E eu sou um dos caras que mais reclamou do Fagner desde que eu comecei esse canal aqui. Se você pegar meus vídeos antigos, é eu falando mal do Fagner. Jogo sim, jogo também, um jogo não talvez, mas 3 jogos consecutivos sim de novo. Mas o Mateuzinho, como titular, me dá saudade do Fagner. Me dá saudade do Fagner porque é impressionante como o Mateuzinho ele não consegue fazer nada muito bem. Nada muito bem. Ah, não, mas ele ataca muito bem e defende mal. Ah, ele defende muito bem e ataca muito mal. Não. Ele não ataca bem e não defende bem.
Então, assim, não é um lateral realmente para ser titular do Corinthians. Claro que o Fagner tem que melhorar, mas espero que ele volte logo. O Mateuzinho é no máximo um jogador para elenco. Pro tamanho que o Corinthians tem, no máximo para elenco. Aí você vai para os dois zagueiros, Kaká e Gustavo Henrique. O Kaká teve bons momentos, o Gustavo Henrique teve bons momentos, mas são dois zagueiros que não passam aquela confiança de você falar, temos os dois, ou temos um deles, pelo menos. Eu acho que o único zagueiro que o Corinthians tem confiável no elenco hoje é Félix Torres, que tá com a seleção na Copa América. Né? Porque a gente teve o Caetano, que teve até um bom momento lá no início dele, mas que ultimamente não vem dando confiança nenhuma, e não tem como ele jogar, né? Não tem como ele jogar. Então, zaga é um problema. O Corinthians precisa de mais zaga, e precisa de zaga confiável, e não é demais em quantidade. Quantidade tem. Tem Félix, tem Kaká, tem Gustavo Henrique, tem Caetano, tem o João, que é o menino da base também, tem o Renato, que é da base também, mas precisa em qualidade, em confiança. E ainda não tem. Na lateral esquerda, o Hugo, achei que fez um jogo ok, mais uma vez. O Hugo não vem comprometendo, tá? Falei bastante mal do Hugo aqui, mas ultimamente ele não vem comprometendo. Da linha de zaga do Corinthians, ele vem sendo o mais confiável disparadamente. Disparadamente, aí entra o Matheus Bidu, que assim, não dá, né? O Hugo, eu já tenho algumas ressalvas, mas o Matheus Bidu não tem como. Então eu acho que a linha defensiva do Corinthians é um dos principais problemas do time hoje, né? Do time hoje. E assim, sobre o Antônio Oliveira, cara, como eu disse, no ataque ele tem boas peças e não tá sabendo montar. Na defesa ele não tem boas peças. Então, por mais que às vezes o sistema seja bom, as peças individualmente falham, né? E tá se cogitando agora uma demissão dele, o que eu acho errado. Não que eu ache errado, né? Você pode ter a sua opinião de querer demitir, querer achar que é justo que ele saia. Eu acho que até tem argumentos para isso, mas na minha visão, eu não demitiria. Eu não demitiria porque, primeiro, não tem outro nome melhor. Não tem outro nome melhor. Segundo, a bomba que o Corinthians está, para chegar a um e cair com 5 jogos, outro técnico no caso, né? E cair com 5 jogos, é 2 palitos. E tudo que a gente menos precisa agora é trocar de técnico a cada 5 rodadas. Porque aí sim é pegar a carta do rebaixamento, colocar no bolso e falar, vamos embora. Né? Então acho que tem que manter o Antônio Oliveira pelo menos. Ele teve bons desempenhos tanto em Copa do Brasil quanto em Sul-Americana, pelo menos em bons resultados, né? Claro que no Brasil não tá devendo, tá devendo. Ele tem dívida, tem culpa, tem muita, muita culpa. Só que não a ponto de demiti-lo. Eu acho que é ruim com ele, pior sem ele, nesse momento. Então eu manteria o Antônio Oliveira pelo menos por enquanto. Claro que vai ter clássico aí pela frente contra o Palmeiras, vai ter jogo contra o Atlético Paranaense também que pode definir o rumo do português no cargo do Corinthians, mas nesse momento hoje eu não admitiria o Antônio Oliveira do cargo de treinador do Corinthians. E vai rodada, vem rodada, o nosso problema só aumenta, né? O Corinthians está com uma vitória na competição. Eu acho que o Corinthians, na minha visão, ainda tem sorte que ali a briga contra o Z4 está bem embolada. Tá bem embolada, se eu não me engano, tá a 6 pontos do 10º lugar, por exemplo, que seria ó, um paraíso para o Corinthians estar em 10º hoje, né? Então, assim, eu acho que a situação é muito complicada, sim. Tá dando sorte de que os adversários estão trocando pontos também, né? Não tá um pelotão muito desgarrado dali do Z4. Acho que tem capacidade, tem time para sair da situação, mas precisa colocar isso na cabeça, né? Que a briga do Corinthians hoje é contra o rebaixamento. A briga do Corinthians hoje não é Sul-Americana, não é Libertadores, não é nada. E tem que aproveitar pontuar ao máximo agora que não vai ter Sul-Americana, que não vai ter Copa do Brasil. Porque quando começar quarta, domingo, mata-mata e Brasileirão, aí o bicho vai pegar mais ainda. Então tem que pontuar urgentemente agora e pontuar, tá? Tem que pensar em pontuar. Ganhar, claro que é o ideal, mas pontuar, principalmente fora de casa, é o que o Corinthians precisa fazer. É o que o Corinthians precisa fazer. Porque tem uma missão dificílima no domingo contra o Atlético Paranaense, fora de casa, lá. É sempre um jogo duro. Historicamente o Corinthians se dá bem lá na Liga Arena, né? Da antiga Arena da Baixada do Atlético Paranaense. Historicamente se dá bem, mas com esse time aí e o que tá jogando, é difícil a gente ter esperanças. Então, um ponto seria para ficar bem feliz. Mas quero saber a sua opinião. O que você achou desse resultado contra o Internacional, né? Desse 1-0. O que você espera dos próximos jogos do Corinthians e se você demitiria o Antônio Oliveira. Deixe nos comentários e também deixe um like nesse vídeo. Até o próximo. Tchau!